て今日はもう時代がどんどん変わっていきましてね、私たち浄土真宗南米教団親鸞上人のね南米教団もね今もう2世3世の時代になりました。ですから今年南米教団の総長を決める選挙をいたしまして、3世の開教師の先生がビスボになって第20代の南米教団の総長になって、これからポルトゲースでねどんどんとお祈りを伝えてくださることになりました。その初めとしましてね、今日はこのサンタマーロの本願寺説教賞のお盆法要にお招きいたしましてね、皆さんに親しくお話ししていただくことになりました。私の今まではちょっと挨拶がちょっと長くなりすぎたんですけれども、挨拶を申し上げまして、新しい総長梶原俊恵総長でございます。まだお若いんでございます。また一つご一緒にご縁に会うてください。何はともあれ本日はようこそお参りいただきまして、私たちの迷いの目には見えんけれども、仏様の世界からご先祖様方は皆さん喜んでよう参ってくださったねと、私を忘れずによう参ってくださったねと喜んで今日のお盆をお迎えくださっておることでございます。一言ご挨拶並びにお礼を申し上げまして、ご法話に入らせていただきますのでよろしくお願いします。しばらく何万だ何万だ何万だ何万だ何万打仏何万打仏何万打仏何万打仏何万打仏何万打仏。Eu, Shinran, nenhuma única vez recitei o Nembutsu em benefício dos meus pais já falecidos. Isso porque, no curso dos períodos dos tempos, ao longo de incontáveis vidas, todos os seres vivos são pais ou irmãos uns dos outros. Nós salvaremos todos os seres quando nos tornarmos Budas na vida após esta existência. Se o Nembutsu fosse um bem ao qual nos dedicássemos por nosso esforço, então poderíamos transferi-lo aos nossos pais para salvá-los. Só abandonando o poder próprio podemos atingir rapidamente a iluminação na terra pura. Então,
com os poderes transcendentais e a estratégia compassiva, salvaremos até quem esteja mergulhado em sofrimentos kármicos nas 6 condições e nas 4 formas de nascimento, começando por aqueles com quem temos maior ligação no Dharma. Eis alguma das palavras do mestre Tanisho, Lamentação das Divergências, capítulo 5. Namandavs. はい、皆さんこんにちは。ようこそのお参りでございます。大変遅く着きまして大変申し訳ないことでございます。深くお詫びを申し上げる次第でございます。本日こちらのサンタマーロ本願寺説教所におきまして多くの皆様とご一緒にご縁をいただいていることを大変ありがたく思うわけでございます。こちらの松峰先生は、大先輩でございまして、総長先生も、第16代でしたかね、17代の総長を務めていただいたわけでございます。そういう大先輩の、こちらにご縁をいただきまして、皆様とご一緒にこのお盆法要、そしてまた、私今回先ほどご紹介ありましたように昨年の、10月から選挙がありまして今年の2月に、開教総長、教団総長と理事長としてまた破国別の輪番としての、職に当たらせていただくことになりましたけど、大変未熟なもので、皆様の温かいご理解ご協力によって4年間の任期を務めさせていただくことになるかと思いますのでよろしくお願いする次第でございますけれど、もう今日早々こうして遅れてきまして本当に情けないことであるなと感じているようなことでございます。今世の中はですね便利でございまして、GPS というものがありますね。それを見ましたら、12時ちょっと過ぎて、本当は12時に出る予定だったんですけどちょっといろいろありましてちょっと12時もう15分ぐらいになりました。で GPS 見ましたら、12時47分から50分までにはここに着くということだったので、安心してましたけど、ずっとね来てましたら途中道がすごく混んでましてね、これはもう言い訳だけに終わりまして情けないことなんですけど、でも本当これだけ車がたくさんあるとはね、土曜日ですからあれですけれど、思ってもいなかったんですけれど、そのような都合もありまして本当に、遅く着いたことを情けないことであると深くお詫びと皆様に、お許しいただきたいと願うことでございます。お勤めを一緒にさせていただこうと思ってたんですけど、こちらの控え室で、向こうでこちらで、ね、先生がお勤めされているのを一緒に向こうで私は、自分なりにお勤めをさせていただいてましたけれど、こうして皆様とご縁をいただくことを大切にさせていただきたいと思うことでございます。今先ほど、松峰先生がもうお盆のことを日本語で言われましたので、私はポルトゲーズを中心にじゃあ少しお話をさせていただきますのでよろしくお願いします。Boa tarde a todos. Eu gostaria de me desculpar, pelo fato de ser convidado aqui para participar no ofício, como o bispo, o novo bispo, o 20º bispo da nossa Federação Budista, recebi o convite do monge responsável Matsumine Sensei aqui do templo, e eu havia falado que estaria participando aqui desde o ofício da 1h, e hoje infelizmente aconteceram uns fatores que acabaram complicando a saída, que eu estava esperando que pudesse sair pelo menos meio-dia lá do Templo Matriz da Praça da Árvore, só que acabei saindo uns 15 minutos atrasado. Só que quando eu observei pelo GPS, estava marcando que estaria chegando aqui meio-dia e 47, quase meio-dia e 50. Então eu fiquei tranquilo, né? Só que aí quando chegando assim na estrada, na rua, estava bastante congestionado, né? Aí infelizmente acabei chegando atrasado. Eu gostaria de me desculpar por esse fato, mas depois que eu cheguei aqui, estava sendo feita a leitura do Sutra, né?
E lá no fundo, a esposa do sensei me convidou para ficar lá no fundo, então lá atrás eu estava acompanhando a leitura junto, na verdade. Tá? E hoje aqui o ofício de Urabonge. O Masumine Sensei já fez uma explanação, né, uma apresentação do que significa Urabonge. Né? A palavra de origem indiana fala Urambana. E todo esse processo desse ofício, na verdade, dita a tradição que aconteceu, né, desde a época do Buda Shakyamuni, a sua origem, porque, assim como foi feito agora há pouco, a leitura de um sutra, que são os ensinamentos que o Buda histórico, o Buda Shakyamuni, pregou nessa existência. E dentro de vários sutras que existem, existe um sutra chamado Sutra do Urambana. O significado dessa palavra Urambana significa sofrer pendurado de ponta cabeça. Né? E o que é narrado dentro desse sutra é uma coisa bastante interessante, porque narra-se a história de um dos discípulos do Buda, chamado Moggallana, em japonês Mokuren, e que, sendo um discípulo que tinha um poder de visão e também um poder transcendental, isto é, tinha a capacidade e condição de observar, de chegar ao mundo, além deste mundo físico, humano, mundo, né, desse plano humano que nós estamos aqui vivendo. É que no budismo existe a explicação de que existem 10 planos, 10 mundos, né? Sendo que, contando de baixo para cima, do primeiro até o 6º mundo, são considerados mundos de sofrimento, de ilusão. Do 7º ao 10º mundo são mundos da iluminação. O 10º mundo é o mundo supremo da iluminação, que é o mundo do Buda. Né? E quando esse Moggallana, né, o discípulo do Buda, atingiu esse poder de observar vários planos, ele lembrou saudosamente da sua mãe já falecida. Né? E sendo ela uma pessoa que foi bastante afetuosa, carinhosa em relação ao filho, ele acreditou que ela só poderia ter nascido no mundo da iluminação do Buda ou em algum plano superior. Então foi observar esses planos, né? Aí, para surpresa e principalmente tristeza dele, ela não se encontrava nesses planos superiores. Ela se encontrava, na verdade, contando de baixo para cima, porque o pior dos mundos, que é o primeiro, a gente traduz assim como o inferno, né? Jigoku em japonês. É um mundo onde o sofrimento realmente é uma coisa muito grande, mas ela se encontrava no segundo plano, o segundo mundo, contando de baixo para cima, que nós chamamos de mundo dos demônios famintos, né? Dito em japonês como Gakido. Os seres que estão nesse plano são apresentados como seres assim esqueléticos, né? Que passam necessidade, fome. Só que o Mokuren, então o filho, observando a mãe nessa condição, chegou até ela trazendo um prato, né, uma tigela de comida. Aí a mãe pega a comida e coloca dentro da boca. Aí nesse momento, quando se coloca a comida na boca, essa comida se transforma em fogo, né? Aí começa a arder e queimar. Aí o Mokuren agora leva um copo d'água para ela e joga, então, um copo d'água, a água dentro da boca. Bom, aqui nesse plano humano, geralmente a água apaga o fogo, né? Só que lá no plano dos demônios famintos, diz que quando se joga a água dentro da boca, a água é que transforma em fogo também. Né? Então fica queimando e não tem como sair desse ciclo de sofrimentos. Tentou várias vezes, mas a mesma coisa acontecendo, então não tinha como fazer com que a mãe saísse desse sofrimento. Agora o Mokuren chega até o seu mestre, Buda Shakyamuni, e pergunta o que poderia se fazer para fazer com que a mãe saísse desse ciclo de sofrimentos, desse mundo de sofrimento. O Buda Shakyamuni, então, esclarece que a mãe fez coisas muito erradas, né? E, no entanto, principalmente, a causa desse sofrimento todo é que, devido
ao grande sentimento de amor em relação ao filho, de desejar tanto o bem do filho, muitas vezes até chegava a prejudicar outras crianças, outras pessoas, para que o filho sempre pudesse estar numa situação, numa condição melhor. Então, explicando toda essa verdade, o discípulo entendeu que a causa do sofrimento da mãe, na verdade, era ele próprio, o filho, né? Isso representa o quê? Na verdade, bom, nós também que estamos aqui nesse mundo, todos nós tivemos nossos pais, né? E, na verdade, o sofrimento do filho, na verdade, é sofrimento dos pais, né? Os pais sofrem devido a um monte de coisas erradas, coisas tristes que a gente faz. Enquanto filhos, achando que está fazendo a coisa certa, mas muitas vezes está fazendo um monte de coisa errada, né? E está fazendo com que os pais sofram. Então, a causa do sofrimento da mãe naquela narrativa, então, era porque de tanto amar o filho, ela até prejudicava outros, né? Para que o filho pudesse estar numa condição melhor. Entendendo, então, que ele próprio, que deveria atingir a verdadeira salvação, entender o que é a verdadeira salvação, ele ouve atentamente os ensinamentos do seu mestre e faz as práticas com mais afinco, com mais esforço correto, né? E além disso, o Buda, nessa ocasião, esclareceu que no calendário antigo, no dia 15 de julho, encerrava-se, né, o ciclo, né, o grupo de estudo dos monges lá na Índia, porque há um período de chuvas, né, lá na Índia, em que os monges ficam enclausurados dentro do templo para procurar evitar tirar a vida de outros seres. Bom, isso quer dizer o quê? Que nesse período de chuvas começam a nascer muitas flores, plantas, né? E também começa a aparecer bastante pequenos insetos nas ruas. Os monges daquela época, principalmente, eram monges mendicantes, né? Todo dia eles saíam às ruas, às casas, pedindo pratos de alimento e tal, e recebia as doações, as ofertas, para ter a sustentação da sua vida diária. Só que em época de chuva, nessas condições em que aparecem bastante insetos e flores, né, plantas no chão, se esses monges começarem a caminhar, mesmo sem desejar, estariam pisoteando esses seres e tirando a vida, ferindo essas vidas, né? Então, para evitar essa situação, porque no budismo fala que não se pode matar, tirar a vida de outros seres, então os monges ficavam, né, enclausurados dentro do templo e junto com os mestres ouviam o ensinamento, faziam as práticas e tudo mais. Então, nesse dia 15 de julho, que era a última reunião desses monges, né, desse período, o Buda então falou para que o discípulo Moggallana fizesse a maior quantidade, né, de doação possível para os seus irmãos do Dharma, os irmãos do discípulo do Buda, né? Seja de comida, de bebida, de vestuários, incenso e tudo mais. Aí ele fez com todo afinco, né, com toda a dedicação. Aí nisso diz que, feito isso, a mãe agora apareceu na sua visão, né, na sua frente, numa outra forma de vida, que seria os devas, né, que estaria no sexto mundo. Bom, dos 10 mundos, onde nós, seres humanos, nos enquadramos? É no quinto mundo, na verdade, né? Se até o sexto mundo são mundos de sofrimento e ilusão, então, se estamos no quinto, nós estamos no mundo de sofrimentos ainda. E o sexto mundo é o mundo de devas, né, que em japonês chama Tennin. Talvez muitos dos senhores já tenham visto em algum lugar, assim, alguma gravura, né, a representação dessa figura, que aparentemente parece assim até uma figura feminina, aparentemente, mas encontra-se geralmente flutuando nas nuvens, nos ares, e também muitas vezes tocando algum tipo de instrumento musical, coisas assim, né? E apesar de ser, claro, o sexto mundo, um mundo de ilusão e sofrimentos, mas comparado com aquele primeiro mundo de sofrimento, não há o que comparar, né? Porque aparentemente não tem qualquer tipo de sofrimento. E justamente nessa figura, nessa imagem desse ser dos devas, né, que se encontra flutuando nos ares,
como se fosse momentos de alegria, de felicidade. O discípulo, tendo essa visão, né, da mãe agora nessas condições, ele pulou de alegria, né? Ficou muito contente, pulou de alegria que a mãe saiu daquele sofrimento do mundo dos demônios famintos e começou a acompanhar, assim, como se fosse um movimento rítmico de dança, né? Fazendo os passos, assim, acompanhando a sua mãe. Bom, aí diz a história que isso que deu a origem, né, da dança do Bon Odori, né? Em muitos templos, aqui eu não sei desculpe, tá, gente? Mas muitos templos a gente faz, né, aquela construção da torre, depois pendura-se as lanternas e as pessoas dançam ao redor da torre, né? Só que então, o que é importante a gente entender através dessa história? Talvez isso foi narrado, né, foi descrito há 2.600 anos atrás na Índia, pelo Buda Shakyamuni. Não sei se isso é verdade, mas uma história talvez de repente interessante e tudo mais. Como se não tem nada a ver com a nossa vida, né? Mas será que é assim? Nós temos que refletir muito bem em cima do ensinamento do Buda, né? O que quer dizer com essa história? Na verdade, o ser que está ali sofrendo, essa representação dessa mãe do Mokureni, o filho, que no caso da história, né, é esclarecido como sendo a causa do sofrimento, somos nós mesmos, né? Nós, na verdade, sem perceber, muitas vezes estamos fazendo com que os nossos pais, as nossas mães, estejam sofrendo por nossa causa. Muita gente fala assim, até hoje eu não percebia, mas só agora eu tenho um filho, eu estou vendo como que eu mesmo talvez tenha causado tanto sofrimento, tanta coisa assim difíceis, preocupações aos meus pais. Porque no momento que a gente mesmo passa por isso, né, vendo que os nossos filhos fazem coisas que a gente fique preocupado, é que a gente começa a refletir e entender que a gente também de repente tenha feito essas mesmas coisas, até coisas piores, né? Fazendo com que os nossos pais estejam sofrendo também. No ano de 2012, aconteceu, quer dizer, infelizmente hoje em dia no Brasil, principalmente, né, acontecem tantas coisas trágicas, lamentáveis, né? Mas uma coisa que me chamou bastante atenção no ano de 2012, no noticiário da televisão e muitas vezes também na internet, né, hoje em dia tem bastante recursos, meios de comunicação e tudo mais, apareceu um caso de um jovem de 16 anos na cidade de Anápolis, em Goiás, que diz que queria de todo jeito, né, a moto, né, queria uma moto, pedia para familiares, eu quero moto, eu quero moto, eu quero moto. Só que não tinha condições de comprar. Então tá bom, eu vou dar um jeito. Só que esse jovem, ao invés de trabalhar honestamente, conseguir o recurso para comprar uma moto, infelizmente, o que ele fez? Ele entrou numa loja, né, no final da tarde, armado, para tentar conseguir dinheiro, né. Aí toda a movimentação, todo esse fato estava sendo filmado na câmera de segurança. Esse jovem entrou armado e nesse local, nesse estabelecimento, estava um outro rapaz de 17 anos. Um rapaz trabalhador, honesto, né, que parece que estava cursando direito, alguma coisa assim, e que tinha sonho de querer ser piloto de forças aéreas, né. Só que esse jovem de 16 anos que foi então cometer essa loucura, né, de entrar armado para fazer o roubo, o assalto, sem que, né, o outro rapaz esboçasse qualquer tipo de reação, foi um movimento assim, né, de repente assim, que estava apontado a arma para o rapaz, acabou atirando, né? Aí o rapaz caiu e infelizmente veio ao óbito, né? Aí semanas depois, estava aparecendo um noticiário falando sobre essa história e entrevistando as duas mães. A mãe que perdeu o filho, né? Com certeza, não há tristeza, sofrimento maior do que isso, né? Agora, mostrava também o outro filho, né? Que cometeu essa situação de loucura, né? De tirar a vida de outra pessoa.
A mãe desse rapaz também, lamentando tudo isso, né? De ter um filho que cometeu essas atrocidades, né? Essas coisas terríveis, de tirar a vida de outra pessoa. As duas mães em situação totalmente contrária. Né? Que tem que ainda viver com essa situação de responsabilidade, de culpa, de ter um filho que cometeu essa situação tão triste. E a outra mãe, que apesar de ter um filho que era um trabalhador, honesto e tudo mais, mas também estava sofrendo porque o filho acabou partindo primeiro. Né? Então, quer dizer, a história que muda 1.600 anos atrás na Índia, de o filho fazer com que a mãe sofra, será que não está aí também nessa história? E como eu disse, não é questão de outras pessoas. Na verdade, a gente, claro, talvez não teve a necessidade, né, a condição de chegar e bater em alguém, né, fazer coisas erradas, tirar a vida de outra pessoa até agora. Mas será que a gente não fez isso porque a gente realmente é uma pessoa boa de verdade? Ouvindo bem o Dharma, o ensinamento do Buda, fica muito bem claro que na verdade não é assim, né? Se nós até agora não tivemos necessidade, situação, condição de chegar a esse extremo, não é porque a gente é bom de verdade, mas sim é que as condições foram favoráveis para que isso não acontecesse. Infelizmente, nós somos seres ignorantes, não sabemos o que somos capazes de fazer, se fazemos coisas certas ou fazemos coisas erradas, mas estamos sempre acreditando que estamos certos. Bom, hoje mesmo, né? Eu estava acreditando que ia conseguir chegar aqui dentro do prado certinho. Mas essa é a natureza do ser humano, seres ignorantes, né? Não saber o que acontece na nossa própria vida. O nosso corpo. É minha vida, é meu corpo, eu sei cuidar muito bem de mim. Ninguém precisa ficar me mandando. A gente fala, a gente pensa assim. Mas, de repente, dentro desse nosso corpo está surgindo células cancerígenas, né? Aqui agora, nesse exato momento. E a gente não está percebendo isso. Coisa que está transformando dentro da gente. Bom, parece-me que hoje, né, também junto aqui foram lembrados as memórias de pessoas falecidas, principalmente do período do ofício do ano passado até esse ano. São o que chamamos, né, as pessoas que fazem parte do grupo de Hatsubon, né? Talvez muitos dos senhores aqui são familiares, tenham perdido, né, a querida mãe, avó, pai, avô. Infelizmente, às vezes, casos, né, de filhos, netos também que deixam essa existência antes. A querida esposa, o esposo, né, nesse momento de sofrimento, de lembrança dessas pessoas tão importantes na vida, é importante a gente refletir então em cima da sabedoria do Buda. O que a gente é de verdade? Bom, esse ano, né, e esse mês principalmente, de agosto, além do ofício de Urabon-e, e também no começo do mês, né, na segunda semana, nós temos Dia dos Pais, né? Só que antes disso, tem no dia 6 e dia 9, as datas importantes, principalmente para nós que somos descendentes, e também da colônia japonesa, né? Completou esse ano 73 anos da derrubada da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Mais de 200.000 pessoas perderam a vida em fração de segundos, né? No piscar, uma luz, um clarão, o barulho, o estrondo e a vida foi dizimada. A cidade de Hiroshima e Nagasaki era praticamente assim impossível, né? Ver assim as construções em pé. Foi tudo devastado. Eu ouvia dizer desde pequeno que, bom, talvez foi um grupo de cientistas, né, que construiu a bomba, mas talvez a pessoa que era assim responsável dentro do grupo, parece que chamava Oppenheimer, né? Que esse cientista, depois que construiu a bomba, depois que foi derrubada a bomba atômica, né, dizimando a vida de milhares de pessoas, parece que ele falou alguma coisa assim, né? Até hoje,
eu acreditei que se a humanidade tivesse o desenvolvimento tecnológico, científico, poderia atingir a felicidade. Mas eu estava enganado. A gente é incapaz de saber, né? De repente uma pessoa, não, centenas, milhares de pessoas a gente pode tirar da vida. Ah, eu sou bom, eu sou incapaz de fazer uma coisa dessa. A gente está dirigindo carro, moto, de repente passa alguém na frente e não dá tempo de frear, tal, tira a vida da pessoa. A gente entra em choque, né? Carro com moto, tal, coisa assim. A nossa própria vida também, de repente, vai nessa situação. A gente não sabe o que é capaz de fazer. Essa é a verdadeira natureza de seres ignorantes que somos, que o Buda Shakyamuni esclareceu há mais de 2.500, 600 anos atrás na Índia. E através desses sutras que ele pregou, fica muito bem claro isso, né? Seja onde for, em relação a todas as pessoas, qualquer pessoa. Ah, aqui no Brasil não é assim. Ah, lá na Índia talvez fosse, mas na China, no Japão não é assim. Será? Com certeza não, né? Em qualquer lugar que a gente esteja, em questão de espaço, em questão de tempo, há 2.600 anos atrás na Índia era assim. Hoje, século 21, 2018, já não é assim. Não, né? Todos nós estamos aqui nesse mundo porque tivemos nossos pais. Essa relação, essa questão do sofrimento que foi narrado nesse sutra, né? Do filho que faz com que a mãe sofra e tudo mais, quer dizer, a relação, principalmente da mãe com o filho, por mais que a gente, até de repente numa condição que as pessoas encontram nesse mundo que talvez, né, os pais com filhos, às vezes não tem opiniões, né, iguais, tem divergências e acabam entrando em choque, né, muitas coisas assim também podem acontecer, mas não há como separar, né, a relação entre pai e filho, é uma coisa muito, muito, muito profundo, que não tem como separar. É isso que está narrado dentro do Sutra. A verdade que permeia todos os tempos, espaço, em relação a qualquer pessoa. E assim, ouvindo então o Dharma, que são os ensinamentos do Buda, aqui estamos tendo essa oportunidade de refletir essas sabedorias búdicas, para ver se a gente também, né, entender se a nossa forma de vida, a nossa forma, a conduta de vida do dia a dia, será que está condizente com o ensinamento? Ou estamos indo totalmente contra? Né? Enquanto no nosso dia a dia as coisas estão acontecendo bem, tudo bem, eu fiz, eu ajudei, eu participei. As coisas começam a dar errado, é tudo culpa dos outros. Assim é a nossa natureza, né? Só que nisso, de ficar dando culpa, responsabilidade de coisas erradas só para os outros, e sempre, né, se colocando como vítima de coisas erradas, já está fazendo coisa errada de novo, né? Então esse ciclo vicioso da nossa ignorância de plantar sementes de sofrimento sem perceber, que a gente vai colher o fruto disso um dia, a qualquer momento também. Existem coisas que são respostas imediatas, são consequências imediatas. Outras levam mais tempo, né? A gente está com tá com um copo na mão, de repente acontece alguma coisa, o copo cai, aí quebra, né? Então é aquela consequência imediata. O vidro cai, pegar, né, no solo, no chão, mais duro, e acaba quebrando. Só que às vezes, já aconteceu até comigo, né, que uma altura menor, e a gente acaba, né, sei lá, acontece alguma coisa assim, descuido, e acaba derrubando uma xícara, um copo assim, só que o copo começa a ficar pulando assim em cima da mesa, alguma coisa assim, sabe? Aí consegue pegar e não quebra. Ainda bem que não quebrou, né? A gente fica até contente com isso. Só que aí, de repente, dias depois, semanas depois, tá lá lavando o copo, quebra na mão. Ih, vai acontecer coisa ruim na vida, será? A gente até pensa assim. Mas, na verdade, tem a consequência. Talvez era o mesmo copo que tivesse acontecido esse tipo de coisa, assim, antes, em algum lugar, em algum momento. Então, tem coisas de resposta imediata e tem coisas de respostas a longo prazo.
eu estou fazendo a coisa que de repente está prejudicando os outros, pensando que eu vou ser feliz dessa forma. Não, isso vai ter retorno para a gente mesmo, com certeza. Quer dizer, por mais que a gente procure fazer a coisa certa, a gente sofre. Por quê? Porque a gente está pensando que está certo, mas na verdade nem sempre está totalmente certo, verdadeiramente certo. E se, mesmo então, sobre a questão da lei, da moral, da ética do ser humano, que são coisas falíveis, que são coisas que podem estar errado muitas vezes, mas nem isso a gente consegue fazer direito, imagina então em relação do que é do ensinamento, da doutrina, da verdade búdica. É muito difícil a gente conseguir fazer as coisas realmente corretamente, né? Por isso que a gente vai sofrendo. E por isso mesmo é que existe a ação do Buda Amida, que quer nos transformar em Buda também, para que a gente saia desse ciclo, desse sofrimento. E essa ação está acontecendo justamente nesse Namo Amida Butsu. Então, na nossa escola de Odo Shinshu, a gente faz essa reverência, ajunta-se as mãos, recita-se esse nome, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. É quando a gente pega a prática, fala Namandava, Namandava, Namandava. A forma rápida, simplificada de recitar esse nome. Não tem quantidade quantas vezes tem que recitar, porque, na verdade, é um agradecimento, mas não é um agradecimento que está acontecendo com a minha força, com a minha virtude, com o meu reconhecimento e tudo mais. É uma ação que vem do Buda até a gente e que nos possibilita isso de a gente agradecer no momento que a gente está recitando esse nome. Tudo está contido dentro desse nome, da virtude, da prática que o Buda fez para que isso acontecesse, de a gente apenas aceitar, de a gente apenas atender ao seu chamado, poder vivenciar uma vida de retribuição, com gratidão, agradecimento. Por quê? Se estamos aqui nesse mundo, como já disse algumas vezes agora, nós devemos primeiramente essa vida aos nossos pais. Talvez nesse mundo podemos encontrar pessoas que por opção às vezes, né, ou por mais que tentem tal, não tem condições de deixar descendentes. Mas não há ninguém que está aqui nesse mundo que pode afirmar que a sua vida existe sem a existência dos pais. Se devemos essa nossa vida primeiramente aos nossos pais, já estamos na condição de precisar agradecer, né? Mas será que somente isso basta de receber a vida através dos pais? Se cada um aqui já viveu, né, seja 10, 20, 30, 50, 80, 90 anos da sua existência, quanto mais tempo a gente está aqui vivendo nesse mundo, na verdade, nós estamos devendo favores a incalculáveis, inimagináveis pessoas, seres, coisas visíveis e invisíveis nesse mundo. Mas se a gente não percebe que está devendo favores, como é que a gente vai agradecer? É muito mais fácil a gente só estar reclamando, queixando, não é? Os nossos ancestrais, através do esclarecimento do Buda, nos ensinaram, diante do prato que a gente recebe como alimento, que na verdade são vidas sacrificadas em prol da nossa existência. O mínimo que a gente poderia fazer é juntar as mãos, curvar em reverência, dizendo Itadakimasu. Quando termina, Gotsou-sama. Pequena palavra, pequeno gesto, parece que não tem sentido, não tem valor. Só que hoje em dia, principalmente, ao invés de fazer essas práticas, é muito mais fácil a gente estar lá. Está gostoso, está salgado, está doce, está ruim, não sei o que, está queimado, e só fica reclamando, queixando, né? Coisa que não podia fazer, a gente faz com maior facilidade. Coisa que deveria fazer, deixa isso para lá. Como é que vai ser feliz dessa forma? Não tem nem como, né? Se estamos fazendo coisa tudo errado, não há lógica para ser feliz dessa forma. Por mais que a gente procure seguir o caminho correto, o máximo possível, mesmo assim a gente sofre. Imagina ficar fazendo coisa errada e achando que ainda está certo. É um absurdo, na verdade. Por isso que é importante a gente encontrar com ensinamento que esclareça a verdade. Bom, aqui estamos tendo uma oportunidade de ouvir um pouquinho do que nós chamamos de Dharma, que são os ensinamentos do Buda. Se temos a possibilidade, então, de entender como sendo o caminho a seguir.
A questão fundamental na nossa escola é justamente isso. Pelo menos, estando diante da imagem do Buda. Bom, aqui é o templo, né, que muitos dos senhores frequentam, talvez semanalmente, mensalmente, anualmente. Mas será que a gente tem condições de estar vindo assim no templo todo dia para fazer a reverência diante da imagem do Buda? Bom, eu sou monge, né? Bom, atualmente estou residindo ali no templo da Praça da Árvore. Só que mesmo assim, mesmo estando dentro do templo, às vezes acontece a situação que eu não posso estar participando no ritual matinal e tudo mais diariamente, né? Agora, se a gente não faz parte da vida monástica e tudo mais, que não tem oportunidade, condições de estar indo todo dia no templo para fazer a reverência, ouvir o ensinamento, fazer a reverência, como é que a gente vai fazer? É por isso que existe o oratório residencial em casa, o Buddha. É a miniatura do altar do templo na sua casa. Assim que acorda, antes de descansar, que seja uma única vez diante da imagem do Buda, fazer a reverência. Isso tem uma diferença profunda de não fazer nada. Poder vivenciar o momento de gratidão, agradecimento. Isso é uma coisa extraordinária que a gente recebe. Porque é o Buda que está junto comigo aqui agora nessa recitação do nome Namo Amida Butsu. Esse Buda que já assegura a libertação dessa nossa condição de seres limitados e ignorantes que somos, fazendo com que, quando findar essa nossa vida terrena, a qualquer momento vai acontecer isso, infelizmente, mas com certeza nos acolhendo, fazendo com que a gente nasça no mundo da iluminação do Buda. As pessoas que estão aqui hoje, que me deixaram, né, que tiveram os seus entes queridos falecidos durante esse período de 1 ano, elas que já nasceram no mundo da iluminação do Buda, nos orientam para a verdadeira sabedoria. Por isso que a gente tem a possibilidade de estar aqui reunido nesse momento. Que, infelizmente, se fosse depender só do nosso vontade, do nosso desejo, talvez isso fosse muito difícil, né? As pessoas é que nos orientam para a verdadeira sabedoria. Isso que é uma coisa muito importante a gente entender, e se puder entender dessa forma, realmente não há o que fazer, por tudo que elas foram nessa nossa vida. Se principalmente foram nossos pais, avós, como já disse agora há pouco, sem a vida deles nesse mundo, a nossa própria vida não pode existir aqui agora também. Sendo assim, aqui agora, nesse exato momento, nessa reverência, recitando Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, é uma coisa muito importante. E por isso que também, acredito, né, foi feita a queima de incenso e tudo mais, né, para estar diante da imagem do Buda, agradecendo em reverência. Não é que a gente vai estar pedindo para o Buda, faz assim para mim, faz dessa forma aquilo. O Buda não vai atender os nossos desejos egocêntricos, egoístas, ignorantes. Ele quer transformar a todos em Budas, em seres da iluminação. E isso já está acontecendo nessa ação que vem do Buda até a gente, desse Namo Amida Butsu, né? Que a gente possa então ouvir atentamente e valorizar essa nossa vida também, que por mais que a gente procure fazer assim, um dia vamos ter que deixar essa existência. Será que isso vai acontecer hoje? Amanhã? Daqui a uma semana? Um mês? 1 ano? 10 anos? Todos nós desejamos que a nossa vida seja o mais longo possível, né? Mas, infalivelmente, vamos ter que deixar essa existência. Sendo assim, que a gente possa entender, principalmente possa atender ao chamado do Buda no Namo Amida Butsu. Isso que é a coisa mais importante da nossa escola de Odo Shinshu. E ao final, eu gostaria de só dizer mais uma história, né? Há um tempo atrás, assim, já alguns séculos atrás, diz que na China havia um monge de uma tradição diferente da nossa, que faz meditação, né? Porque a gente, na nossa escola de Odo Shinshu, a gente não faz aquela meditação sentada, sabe? A nossa prática fundamental é recitar o Namo Amida Butsu, só isso. É uma prática muito simples, né? Mas, nessa história desse monge, que chamava-se Choka Zenji.
Zenji significa mestre Zen. Choka é tipo assim um apelido, né? Porque em kanji, né, ideograma, esse nome significa ninho de pássaro. E por que talvez que ele recebeu esse apelido? Porque a meditação que ele fazia matinalmente, diariamente, não era dentro do templo. Diz que no quintal, né, no jardim do templo, havia um pé assim, né, de pinheiro, bastante firme, bastante forte, grande, e ele subia na árvore, né, no galho, e ficava meditando lá em cima. Já há muitos anos de meditação, certa manhã, diz que um amigo de infância passou assim debaixo da árvore e encontrou lá o monge fazendo a meditação. Aí lá debaixo diz que gritou assim: "Ei, me diz o que é o budismo?" Aí o monge, então, em meditação, não podia estar respondendo, na verdade, né? Mas como recebeu essa indagação, essa pergunta, diz que ele falou assim, bom, de uma forma simples, né, gente? É procurar praticar o bem, evitar o mal e manter a mente, o coração nessa situação de pureza. Isso é budismo? Até criança de 3, 5 anos entende uma coisa dessa. Foi o que o amigo lá embaixo falou. Aí o monge lá em cima: está certo que pode até entender, mas como é difícil a gente praticar, vivenciar, mesmo chegando aos 80 anos de vida. Essa é a questão da coisa, né? Toda e qualquer religiosidade que se preza a dizer correto, não estão ensinando coisas erradas. Mas como é difícil, né? A gente fala coisas bonitas, tal, mas e na prática? Será que a gente está fazendo realmente o que a gente ouve como sendo o ensinamento correto de cada uma das religiosidades? Na nossa escola de Odo Shinshu, a questão fundamental é essa reverência, recitar o Namo Amida Butsu. Isso já está acontecendo, a ação do Buda, que está chegando até a gente. Aqui é o final deste ofício. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e convidar a todos para encerrarmos também com a reverência, mas com a leitura ao final da carta do mestre Renyo, que foi o 8º patriarca da nossa escola, que eu gostaria de fazer a leitura de uma das cartas para fazer a conclusão da minha explanação, terminando com as sábias palavras, as mensagens do nosso grande mestre Renyo. As cartas do mestre Renyo, fascículo 5, carta 16, capítulo sobre as cinzas brancas. Contemplando cuidadosamente a condição flutuante da vida humana, vejo que do início ao fim, esta vida se esvanece como uma miragem. Nunca soube de alguém que tivesse vivido 10.000 anos. Como é fugaz esta vida. Quantos neste mundo chegam a viver 100 anos? Quem morrerá primeiro, eu ou meu semelhante? Será hoje ou amanhã? Não sabemos. Os que ficam, os que vão, todos partem mais célere que as gotas de orvalho, caindo das folhas às raízes. Pela manhã, nosso semblante pode estar radiante, e ao fim da tarde, não sermos mais que cinzas brancas. Quando sopra o vento da impermanência, no mesmo instante os olhos se fecham, a respiração cessa, a face antes radiante se esvai, e o esplendor do rosto desaparece para sempre. A família pode se reunir e sofrer, lamentando, mas tudo isso é em vão. Chega então o momento em que o corpo é levado para a cremação, e por fim, quando à noite ele se esfuma, não restam senão cinzas brancas. Isso é indescritivelmente doloroso. A vida humana, sendo assim, esvaecente, a morte pode vir tanto para o idoso como para o jovem. Por isso precisamos nos dedicar de coração
a mais fundamental das questões, que é a vida após esta existência, entregando-nos profundamente ao Buda Amida e recitando o Nembutsu, que é o Namo Amida Butsu. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Namo はい、どなたも長時間にわたりましてありがとうございました。改めて、遅れてきたことをお詫び申し上げまして、本日のご縁を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。ナンマンダブツナンマンダブツナンマンダブツナンマン